Fala galerinha aí do canal, eu estava aqui de boa fazendo uns vídeos, tentando aqui pensar em um conteúdo aqui de canal, mas agora eu pensei o seguinte, olha o nome do canal, tem que fazer força aqui também, né? Pera aí, eu vou pausar aqui o vídeo. Então ele dá 2 semanas para pagar. Cássio reclama de seu tio não ser legal com a sua própria família. Então Sérgio o lembra de que lhe deu um carro que mal funciona. Quando Cássio chega ao escritório, ele nota que há um elevador muito chique nos fundos e encara o chefe, o senhor Glick, cujo nome é censurado sempre que é mencionado. O gerente Johnny o leva até a sua empresa e explica que Malu se acenderá sempre que ele fizer uma venda. Se ele trabalhar duro, ele pode se tornar um operador de elite nos andares superiores e ganhar dinheiro de verdade. Então ele faz a sua primeira ligação. Ele se imagina aparecendo na frente de um casal tomando café da manhã, mas o cara desliga assim que ele diz. A segunda ligação é a senhora idosa na terceira ligação escuta Cássio, mas ela explica que não tem dinheiro porque o seu marido está no hospital tão bem. Ele não pode ficar Graças àqueles contratos vitalícios, eles não têm salários, então eles podem construir carros pelo custo de uma bicicleta. A princípio, ele fica hesitante, mas rapidamente começa a trabalhar sem o dinheiro que ele vai ganhar. Enquanto isso, uma ativista está vandalizando uma placa da lei porque ele não parece ser tão radical quanto ela. Ela jura que está tudo bem, mas a sua resposta é estranha. Então Squeezie nota uma pequena mancha na sua bochecha, deixada pela marca do dedo esquerdo, e se oferece para dar uma carona. Mas ela diz que Cássio a buscará. Horas se passam e ele ainda está no escritório, porque tem que aprender as novas regras, produtos e roteiros. Detroit se cansa de esperar e tem que ligar para um amigo para pedir um carona. Quando Cássio finalmente sai do escritório, ele vai para a galeria e escuta ela, explicando que seu promovido ao operador de elite e que só está contente a ela agora porque ele não tinha certeza se era real. Ela pergunta o que ele vende agora, mas ele rapidamente muda de assunto para a arte dela. Enquanto Detroit explica a mensagem por trás das suas peças, Cássio não presta muita atenção. Ele está tão cansado que só consegue olhar para o cigarro dela. Quando ela
o compartilha com ele se sente mais acordado e pode ouvi-la de verdade. No dia seguinte, Cassius encontra Steve organizando a equipe novamente. Ele diz a eles que é um operador de elite agora, então ele apoiará os seus amigos, mas nos bastidores, mencionando a dica de Sérgio como antigo. Salvador o confronta por se render, numa discussão que inicia, embora seja em sua maioria elogios ditos de forma passiva e agressiva. Branson tem que pará-lo e Cassius corre para dentro para ignorar o protesto. No seu novo escritório, ele recebe uma ligação e conversa com o importante homem de negócios japonês, se imaginando no banheiro com ele. Usando a sua voz de branco, Cassius explica que a Worry ele pode construir produtos por menos dinheiro e o empresário adora a ideia de dobrar a sua participação no mercado para vencer a sua concorrência. Momentos depois, o senhor Blake anuncia que Cassius fez uma venda muito importante no seu primeiro dia e ele está desempenhando. Ele compartilha as preocupações e pergunta se pode ser pago agora. O senhor Blake está tão feliz com as coisas que encontrou. Depois do trabalho, Cassius dá a Sérgio dinheiro suficiente para vida. Dia após dia, ele continua fazendo grandes negócios. Promete ele tem um carro novo e chique no seu próprio apartamento, com belos móveis e decorações. Certa manhã, Cassius liga a TV e encontra uma reportagem sobre a greve no mercado dele. Todos os seus amigos estão protestando do lado de fora e não estão deixando ninguém entrar no prédio. A galeria está cansada disso, então contratou uma empresa de segurança que empurrará violentamente os manifestantes para ajudar os operadores de elite a chegar ao trabalho. Quando o pessoal está fora, Cassius fala com ela em sua voz de branco. Ela o repreende e ele se explica, dizendo que tem visto também. Detroit acha que isso é natural e diz que não pode mais fazer isso. Ele tem ido trabalhar no meio do protesto e ela acha que ele está traindo a causa e os seus amigos. A discussão se inicia e eles acabam gravando os protestos. Após sair da conversa, ele seria também um emprego para ser mais interessante para ela. No entanto, Detroit explica que ela já gostava do velho Cassius e se hoje ele cruzar a linha de tapete, o relacionamento deles acabou. Do lado de fora do prédio, ele e os outros operadores de elite estão cercados pelos guardas e começam a espancar os manifestantes para abrir o caminho. Cassius acaba cruzando a linha de piquete de qualquer forma. À noite, o senhor Blake faz outra comemoração para ele, porque ele tem tido muitas vendas bem-sucedidas. Depois disso, ele passa de Cassius pela galeria de Detroit, mas decide vindo de casa, já que eles não estão mais juntos. No dia seguinte, os guardas enfrentam os manifestantes para abrir o caminho novamente. Cassius tenta se mover rápido, mas um ativista consegue acertá-lo na cabeça com uma lata de refrigerante. Em vez de ir para casa, ele coloca um curativo e continua trabalhando. O senhor Blake fica tão impressionado que o convida para uma festa dada pelo CEO Steve e ele promete ir mais tarde porque tem outro evento primeiro. À noite, Cassius vai à abertura da galeria de Detroit e a ouve usando a sua voz de branco para vender o seu trabalho. Ele tenta elogiar a arte dela, mas ela não suporta estar com seu eu atual. Então Salvador chama Cassius de vendido e revela que o vídeo dele sendo atingido pela lata se tornou viral. Squeeze tenta convencê-lo a lutar pela causa da sua nova posição, já que seria uma declaração poderosa, mas ele é interrompido quando a performance começa. Detroit aparece no palco usando apenas mãos de tem alguns oficiais que apareceram todos eles representam vários negócios que ajudam na força de trabalho da prática. Ela quer que a plateia imagine enquanto ela recita a citação do único ritmo de gravar. Nos primeiros minutos, Detroit consegue falar pacificamente, mas logo a multidão começa a jogar coisas minhas sem se importar. Cassius surta e ele impede. No entanto, ela diz que ele está arruinando seu show e ele expulsa. Numa mansão chique, Steve consome pão feliz para dar início à festa. Cassius finalmente consegue conhecê-lo e tem que usar a sua voz de branco enquanto conversam. Steve o faz sentar no meio da multidão e pede histórias divertidas do tempo. Então, Cassius tem que explicar que ele nunca esteve em uma gangue. Steve o faz abandonar a voz de branco e pede que ele faça um teste. Ele diz que não sabe, mas fica relativa a acreditar que ele não sabe fazer rap e continua pedindo, fazendo com que a multidão entoie seu pedido também.
cedendo à pressão, Cassius tenta inventar algumas rimas, mas são todas bobas e a multidão fica entediada. Desesperado para impressioná-los, ele começa a repetir a palavra com M, com muita energia, e os convidados cantam juntos. Depois disso, a festa fica safada, mas Cassius se recusa a se juntar à pilha de estranhos. O Sr. Blitz o encontra sozinho em um quarto e diz que Steve quer vê-lo em particular. Cassius vai ao escritório dele e consome um pouco de pó feliz de um prato de cavalo. Steve tem uma grande oferta de negócios para fazer, quer que Cassius assista a um filme explicando isso. No entanto, ele precisa ir ao banheiro primeiro. No corredor, Cassius entra na porta errada. Ele encontra um quarto estranho e apenas uma cabine com uma voz pedindo ajuda. Quando essa voz diz que está com muita dor, ele abre a cabine e fica horrorizado ao ver um cavalo com um membro enorme caindo para fora. A criatura implora por misericórdia e Cassius se afasta apenas para esbarrar em mais cavalos atrás de cortinas. Também pedindo ajuda, já que todos estão acorrentados e com dor. Aterrorizado, ele corre de volta para o escorredor e está segurando com o pé. Ele está ele leva de volta ao seu escritório e passa por tudo para explicar o que aconteceu. Usando a animação em stop motion, o vídeo conta a história de como os humanos evoluíram para usar ferramentas. A humanidade está sempre inventando novas ferramentas, mas o trabalho continua a ser limitado por causa das deficiências do corpo. É por isso que a Worry Free desenvolveu um produto químico que pode tornar as pessoas mais eficientes, duráveis, mais fortes e, portanto, mais divertidas. Esse produto químico transforma os humanos em criaturas parecidas com cavalos, chamadas de equidades, que parece com a fruta, dando resultados porque ele acha que isso fez consumir aquele produto químico. No entanto, ele garante que apenas vê a fruta recreativa. Ele explica que eles estão fazendo milhões de equidades, o que significa que eles terão a sua própria sociedade e cultura em breve. A empresa quer evitar um sindicato ou uma rebelião, então eles querem um de seus funcionários lá dentro para manter as coisas sob controle. Steve pagará a Cassius $100 milhões se ele concordar em ser o líder Equizap por 5 anos, e no final ele receberá um antídoto para voltar a ser humano. No entanto, ele acha que isso cruza um limite e o dinheiro não mudará a sua opinião desta vez. Na manhã seguinte, Cassius encontra um artigo falando contra a Warren. Ele procura no seu celular, mas não consegue encontrar. Então ele usa o seu telefone aos jornalistas sobre os experimentos com cavalos, mas ninguém acredita em uma história tão louca. Quando liga a TV, ele descobre que um apresentador está ensinando as crianças a fazer uma pergunta que representa o incidente da hora. Mais tarde, no consultório médico, ele ouve no noticiário que a ativista que jogou a lata negra agora tem um contrato com a marca de refrigerante. Cassius pergunta ao médico se ele está se transformando em um cavalo, mostrando um seu membro, e o médico o expulsa. Em seu apartamento, ele faz a mesma pergunta a Detroit, mas ela diz que o membro dele é do mesmo tamanho. Ela também reclama, porque ele tentou ligar para ela na noite passada. Então Cassius revela que perdeu o seu telefone. Detroit compartilha que recebeu uma mensagem de vídeo do seu número que ela não abriu porque pensou que fosse safadeza. Então eles assistem juntos agora. Acontece que o telefone dele caiu quando ele fugiu do cavalo e acidentalmente fez uma chamada de vídeo para Detroit. Ele gravou os Equizapiens, os cientistas injetando sedativos neles e Steve ameaçando transformá-los em cola. Depois disso, Cassius e embora Detroit o avise que isso é apenas um caso e que eles não podem reatar. Ele jura que mudou e que não será mais um operador de elite de novo. No entanto, isso não é o suficiente para ela. Depois que Cassius adormece, ela sai de fininho para preparar um novo plano com o olho esquerdo. Na manhã seguinte, uma estátua aparece na frente da mansão de Steve, mostrando um homem fazendo safadeza com um cavalo. Uma placa diz que a World está transformando para mas as pessoas acham que é uma forçação. Enquanto isso, Cassius dá uma volta pela vizinhança. Mas as pessoas não param de zombar dele por causa do vídeo viral e até jogam bebidas nele. A humilhação dá a ele uma ideia. No dia seguinte, um novo anúncio de refrigerante mostra o ativista beijando um ator que interpreta Cassius. Quando começa o programa, eu levei a maior surra.